Bom dia a todos. Assim, na realidade, eu estou aqui mais como uma pessoa que tem acompanhado o dia a dia das crianças com microcefalia, porque, na realidade, eu não sou palestrante espírita, eu não sou terapeuta, eu faço só o diagnóstico, mas, na realidade, eu não consegui fazer só o diagnóstico e hoje eu vivencio o dia a dia dessas crianças. E aí, nosso primeiro grande desafio, quando se fala em inclusão, porque quando a gente pensa em inclusão, pelo menos quem não é da área, eu não sou da área da inclusão, e aí foi um desafio grande, e na realidade essas crianças com microcefalia, na realidade, abriram meus olhos, e de pessoas que estavam convivendo para outras realidades. Mas quando a gente fala em inclusão, eu acho que a primeira inclusão é da sociedade, é não acostumar com aqueles casos. E quando começaram a nascer as crianças com microcefalia, existia uma curiosidade muito grande. Como é que vai ser? Ah, e a cabecinha? Ah, ele vai viver? Quanto tempo? Ah, é doente. Ah, e aí foi todo esse sofrimento das mães, de ser os primeiros casos, expostos quase como animais de circo, né, que todo mundo queria ver uma criança. E aí foi muito difícil esse primeiro momento. E quando a mídia chegou, foi bem interessante, porque no começo eu dizia, não, vocês não vão falar, porque a mídia às vezes é um pouco perversa, então vocês não vão falar. E aí elas chegaram para mim e disseram, não, a gente quer sim, a gente quer ir para a mídia, a gente quer mostrar nossos filhos, porque as pessoas têm que se acostumarem a ver. Então a imagem dessas crianças tem que aparecer, porque quanto mais você deixa em casa, mais difícil é você incluir na própria sociedade. Isso terminou sendo bom, porque hoje ela já não passa, a gente conversa muito como é que foi esse processo com as mães, e hoje ela já não sofre mais quando pega o ônibus, quando vão para o hospital, quando as pessoas apontando e olhando, porque as pessoas se acostumaram com o que é ter microcefalia, o que é ter a cabeça menor. Nada mais do que ter uma cabeça menor. Isso que as mães querem ver. E aí a gente começou a ver mais sobre incluir. E como incluir? Foi feita uma discussão, como vai ser a inclusão dessas crianças na creche, como é que vai ser a inclusão na escola, porque imagina você, se é difícil a inclusão de crianças com problemas auditivos, imagina incluir uma criança que tem, às vezes, 26 crises convulsivas, que engasga quando se alimenta. Como é incluir na creche normal? E aí a gente viu que existe sim políticas de inclusão, mas incluir por incluir. Então hoje eu realmente fico pensando que está na hora da gente discutir o que é realmente inclusão. Como a gente deve incluir? Porque eu comecei a conversar com professores, até da rede pública, que são obrigados por lei. Você vê que é tipo uma obrigação. E aí eu perguntei, vocês têm capacitação? Vocês têm tempo? Como é essa inclusão? Vocês trabalharam isso no contexto familiar, no contexto dos colegas? Na maioria das vezes, há apenas um curso teórico muito rápido. E aí, com a necessidade da inclusão da criança com microcefalia, há muitos municípios que quiseram incluir. Vamos incluir. A mídia foi chamada, foi feita a inclusão. E aí vamos avaliar como é que foi feita essa inclusão. Qual é o papel da creche? Para mim, a creche tem dois papéis. Ajudar a criança a conviver com outras crianças, para desenvolver. E o outro, eu não sei se eu estou falando besteira, porque eu não sou da área da inclusão. Eu estou aprendendo, mas eu estou aprendendo a vida real, porque existe a vida real e a vida no papel. Então, eu estou aprendendo a vida real. E aí, o que você vê? E qual é o segundo papel da creche? Deixar a mãe mais livre, para que ela possa trabalhar, para que ela possa ter um tempo para ela, fazer suas consultas. Ela tem um tempo, né? Então, existe na minha cabeça, a creche, existe esses dois papéis. E aí eu comecei a acompanhar as nossas crianças que estão indo para a creche. A mãe conseguiu trabalhar? Não. Porque cada engasgo que a criança tem, cada espasmo que a criança tem, a mãe é chamada na creche para cuidar, para medicar. Porque nem a medicação. E aí eu posso reclamar dessa cuidadora? Não. Quem é que quer assumir a responsabilidade de cuidar de uma criança?
Essa semana, lá no nosso centro, a gente estava fazendo fisioterapia de uma que desencadeou uma crise convulsiva atrás da outra. 10 crises convulsivas. A nossa equipe já foi toda capacitada, mas mesmo diante de uma mãe chorando, com a criança tendo crise convulsiva nas mãos, mesmo eu estando lá como médica, você fica tensa. Então, se prepara, a gente tem toda a equipe, todo o material de urgência se prepara. A sorte nossa é que a neura chegou na hora. A neuro foi, acalmou, a gente já tinha medicado, mas realmente as creches estão prontas para isso. E aí eu fico pensando, a mãe não foi beneficiada com essa inclusão, porque ela não consegue trabalhar. As que estavam trabalhando deixaram, porque viram que não adiantava deixar a criança na creche, até levam. Mas começaram as crianças a terem mais pneumonias, viroses, porque a gente sabe quando a gente coloca um filho na escola o que acontece. Os 2 primeiros anos é um caos. Então, a imunidade dessas crianças já são mais reduzidas. A mãe não consegue trabalhar porque quando ela tem qualquer intercorrência é chamada na creche. E a criança que deveria estar sendo estimulada por uma equipe de neuroespecialistas, seja fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fono, tentando retirar esse atraso, tentando controlar isso, ela está na creche, lá guardadinha dentro de um berço. Então, para ela, realmente, essa inclusão valeu a pena? Isso é inclusão? Então, é complexo demais, mas a propaganda é feita, as crianças estão na creche, porque isso é um ótimo programa, mas eu acho que está na hora da gente discutir isso. Que tipo de inclusão? Adianta levar uma criança, se você... A gente vê o drama das professoras com algumas crianças com autismo. Como é complexo. E aí foi preparado, existe um psicopedagogo, existe alguém pronto para isso, existe uma equipe de saúde que possa dar suporte. E, na realidade, a gente vê que não existe. E aí cabe ao professor, que não é a função dele, cuidar de tudo isso. E aí eu fico perguntando qual é o real ganho disso para essas crianças. Então, isso me chamou muita atenção. Eu não sei se eu estou falando besteira, como eu já disse, eu sou apenas uma médica que fazia diagnóstico dentro de uma sala de ultrassonografia e, de repente, me vi nesse mundo. Mas, como mãe, eu me perguntava se eu queria levar meu filho para um local onde ele vai só gripar e ter viroses, que alguém vai pegar na mão dele, ele hipertônico, porque ele não está fazendo a fisioterapia, e pega a mão dele e passa ali num papel pintando o negócio para fazer de conta que está pegando, porque as fotos são assim, pega e pinta, aí cola lá, trabalho de fulaninho. E qual foi o real impacto disso? Então, eu acho que está na hora dos educadores... Eu tenho provocado muitos professores. Vocês não podem se calar, vocês têm que brigar pela real. As famílias têm. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está, na realidade, tentando incluir, primeiro, as mães no processo, incluir as mães na discussão, porque a grande maioria ainda acha que tudo é um favor, e que tem que agradecer os 2 dias de fisioterapia, e que o governo não foi culpado pela condição, porque se você for fazer um levantamento dos casos de microcefalia, 98% são de zonas extremamente pobres, que não têm condições sanitárias. Então, ninguém fala disso, a culpa sempre é da mulher. E a culpa foi da mulher porque não se protegeu, quando elas não sabiam que o mosquito poderia causar isso. A culpa agora é da população porque não matou os mosquitos, porque tem água parada numa região como de Campina Grande, que a gente ficou praticamente sem água. Tinha água 2 vezes por semana, e no interior você tinha água 1 vez por mês. Você tem que ter água parada, mas a culpa é sua. Então, toda essa... A mãe, essa semana a gente estava tendo uma discussão, e eu tenho mães que elas ainda não acreditam que foi um mosquito que causou isso. E aí eu fiquei pensando, comecei discutindo, aí depois eu pensei, para ela é muito mais fácil achar que foi uma vacina, que injetaram nela alguma coisa que causou mal ao seu bebê, do que uma coisa que ela não se protegeu, a culpa foi dela, porque é isso que estão dizendo, a culpa é sua, e agora você tem que se virar, porque a culpa foi sua, e você é mãe dela e vai ter que aceitar. E aí tem sido todo esse processo de mostrar que elas não foram culpadas. Primeiro é incluir a mãe nesse processo, dizer que elas não foram culpadas, e aí também questionar.
Qual o real benefício de deixar seu filho na escola? Ele está tendo benefício? Ele está sendo realmente incluído? Está tendo alguma vantagem? Por que não levar uma creche inicialmente para o local que atenda, até para capacitar, ser um polo de capacitação? Então, a minha ideia desde o começo é que a creche inicialmente fosse para os centros de reabilitação. Porque lá os profissionais poderiam ser capacitados da creche e, ao mesmo tempo, fariam um trabalho de integração entre a educação, saúde, assistência, tudo junto. Mas é uma doença nova que a gente nem sabe o que fazer. Como é que alguém da educação, se a gente da saúde não sabe? Se a mãe que está ali há 1 ano e meio não confia em mais ninguém? Ontem a gente entrevistou uma mãe que ela diz, eu não deixo com meu marido. E a gente está tendo, inclusive, dificuldade de fazer as terapias. Por quê? Porque as crianças só têm 2 ambientes. Ou o colchão, seja da creche ou da casa, ou o colo da mãe. E ela diz, eu não confio em ninguém, nem nos meus outros filhos para tomar conta, nem no meu marido, porque ele não sabe o que é uma crise convulsiva. E ele vai confiar no profissional da creche? Não. Ela está certa. E o profissional da creche vai poder assumir essa responsabilidade? Não. Porque não é papel, o papel dele é outro. Então, é muito complicado todo esse papel. E aí eu vi na sua voz, sua fala, imaginando as lutas que você já tem, imaginando que lutas vamos ter, porque estamos diante de uma doença que causa surdez, perda visual, crises convulsivas, déficit cognitivo, motor, tudo num pacote só. E aí, como é que vai ser o futuro? E todas as vezes que a gente conversa com essas mães, essa é a maior preocupação. Qual vai ser o futuro do meu filho? Ele vai conseguir ir para uma escola? Então, todas essas... E a gente não tem o que dizer, porque são os primeiros casos. Você sabe o que dizer de uma criança que tem só perda auditiva. A gente sabe que vai ter as dificuldades, quais são as dificuldades, quais são as conquistas, mas nesses casos a gente não sabe. Então tem sido um grande desafio, mas ao mesmo tempo, eu acho que desafios, eu digo, se o Zika chegou e foi essa tragédia, ele pelo menos tem que servir para alguma coisa. Que seja para nos alertar para os outros casos, porque aí eu comecei a olhar N casos, então hoje você tem uma ideia, a gente tem 3 crianças na fila de cirurgia, e quando eu fui ver como era a fila de cirurgia em Campina Grande pediátrica, são quase 2.000 crianças de outras causas. Então, isso nos alerta a criança como um todo, a vulnerabilidade delas, a situação que elas estão, e quais são as políticas realmente que funcionam, como é que estão as políticas voltadas para essas crianças. E aí você se depara com um problema que é tão grande, que às vezes você não sabe nem por onde começar. E aí, na realidade, eu vim aqui mais para ouvir, para pedir socorro. Inclusive, eu estava conversando com meu marido, porque lá a gente tem, inclusive, uma mãe que tem perda auditiva, e ela tem gêmeos. E eu estava dizendo, a gente vai ter que capacitar a equipe, então a gente vai pedir um curso de Libras para lá, porque a gente tem que capacitar a equipe, por conta não só das crianças no futuro, mas já uma necessidade real dessa mãe, que a equipe precisa se comunicar, que hoje a gente se comunica através da avó, mas não é o certo, a gente tem que se comunicar direto. E eu estava dizendo, olha que interessante, talvez esse tenha sido o motivo para eu vir para cá, porque a gente tem que levar a Libras para lá. Eu não sei quanto é que está meu tempo, o Romero está marcando, falta 5 minutos. Então, assim, na verdade eu tenho muito pouco para falar. O que eu tenho para falar é que a gente está aprendendo, e que a gente vê que tem muito caminho. E aí, realmente, hoje a gente... Vocês terem uma ideia, o nosso centro, claro que ele é voltado para pesquisa e assistência em junto. A gente nunca consegue fazer só pesquisa, a gente faz pesquisa com ação em conjunto, com assistência em conjunto. E a gente não consegue abrir as portas só para criança com Zika, é claro. Chega qualquer microcefalia, começa a chegar outras doenças e a gente vai abrindo as portas. E a gente começa a ver isso. Eu acho que a pior inclusão, a mais difícil, tem sido incluir na saúde. Tem sido eles terem uma assistência digna. Não só as crianças com microcefalia, mas com paralisia cerebral. Crianças que têm crises convulsivas diversas e ficam em casa. E a gente começou a visitar, inclusive uma criança aqui de João Pessoa, que a Energisa começou a ver,
que eu vou mostrar no final, hoje à tarde, e que tinha 1 ano e meio e pesava 4 quilos. Já tinha sido pesquisado e publicado, mas não tinha sido visto. Eu acho que o resultado dessa pesquisa era ver quantas crianças morrem por desnutrição. E quando a gente viu, ele não tinham prescrito o leite, o suplemento alimentar, mas não tinham ido na casa ver se o pai conseguia comprar. E quando a gente viu, na realidade, ele não tinha como comprar. E a gente começou a dar esse suporte de leite e suplemento. Hoje o bebê já engordou, a gente vai mostrar a diferença do peso, como um simples olhar. E ajudar um pouquinho, que não é muito, pode mudar a vida dessas crianças. Então, eu acho que a primeira grande dificuldade hoje, de quem tem filhos especiais, não apenas por Zika, é conseguir incluir na assistência, que a grande maioria são desassistidos. Essa é a grande realidade. O SUS faz de conta que assiste, e aí já que o ministro gosta tanto dessa palavra de fingir, então o SUS finge que assiste essas crianças. Os pais acham que aquilo é assistência, porque eles não têm nada, então aquilo para eles às vezes já é bom. E eles não sabem, às vezes, o potencial. E o que a gente tem descoberto hoje é que, com as ressonâncias funcionais, é que o cérebro ele não é tão assim como a gente achava antes. Uma vez danificado, é danificado. Então, hoje à tarde eu também vou mostrar casos de bebês que têm evoluído muito bem, muito além do que a gente esperava. Por quê? Porque recebeu o estímulo correto e intensivo. Mas quando a gente faz de conta, quando a gente finge que está fazendo, eles só perdem o tempo. E a gente começa a ter o quê? Elas perdem o estímulo. Porque tem umas que vêm de Cajazeiras para Campina Grande. Sai de casa 1h da manhã. Aí vem, faz de conta que recebeu uma terapia. Volta, não vê melhora. Aí vem de novo, faz de conta que recebeu. Volta, não vê melhora. Vai desistir. Porque eu também desistiria. Porque você acordar 1h da manhã, todos os dias, voltar à noite, num carro de prefeitura, que não vai só seu filho, vai umas 10 pessoas ali com todo tipo de doença, que você fica ali no meio da rua esperando que o carro venha lhe pegar. Com o filho doente, às vezes tendo crise convulsiva. E aí você vai ficar indo, você desiste. Aí você ainda é taxada por quê? Desistiu do seu filho. E aí você mais uma vez é culpada. Então toda a sobrecarga está sobre essas mães, que se sentem culpadas por não terem se protegido, se sentem culpadas porque seus filhos não melhoram, e aí elas veem os que melhoram é porque têm uma melhor assistência, elas se sentem culpadas porque não são fisioterapeutas, porque não estudaram e não conseguem dar o que as outras geram aos seus filhos, complementar em casa, e aí vem uma sucessão de culpas que a gente não sabe onde vai terminar. Então, eu acho que o grande primeiro nosso desafio, quando o pessoal fala em creche, em escola, eu estou pensando nisso, claro, é o futuro. Mas primeiro é incluir na assistência, porque a gente vê que a grande maioria não é incluída. Acho que é isso, meu tempo esgotou, acho que era isso. Muito obrigada.